Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais enquanto eu faço a minha make. Lembrando que eu também conto relatos mais curtos todos os dias no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. E se você tiver algum relato para me enviar, o meu e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? E o nosso vídeo de hoje vai ser todo com relatos que aconteceram em uma sexta-feira santa. Eu sei que vocês amam esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo de quaresma, sexta-feira santa, lobisomem. Então eu acho que vocês vão amar esses relatos de hoje. Agora chega de conversa fiada e vamos para os relatos. A luz que perseguiu os bois e os matou. Olá, Liandra, me chamo Andréia e a história que eu vou contar hoje aconteceu com meu irmão, Jonas, que na época do ocorrido tinha 17 anos. Nós moramos na roça a vida toda e desde muito novinho, Jonas já caçava junto com meu pai. Porém, em época de quaresma, o meu pai não caçava. E todo mundo da família ficava todos os dias de quaresma no jejum de carne e álcool. E meus pais eram bem rígidos com isso. E sobre a caça também, não se podia caçar nessa época. E Jonas sempre soube disso. Porém, em uma quinta-feira santa, Jonas saiu do trabalho por volta das 18 horas. E nessa época, ele trabalhava na lavoura junto com meu pai. E ao invés dele ir para casa junto com meu pai, Jonas disse que ia até a venda de seu Arnaldo, pois ele queria fazer um doce na sexta-feira santa e como é feriado, nada ia abrir. Então ele já queria comprar para poder garantir ter o doce ali no dia seguinte. Então Jonas foi até a cidade, pois nessa época o lugar onde eles trabalhavam, a lavoura, e a chácara onde a minha família mora, ficava assim um pouco afastada do centro assim do lugar onde a gente mora. Ele foi até a venda, comprou os ingredientes, mas na volta encontrou 6 amigos no bar, que ficaram insistindo muito para que ele se sentasse com eles ali para poder tomar uma. Jonas disse que não podia por conta da quaresma, mas todos ficaram zoando ele, chamando ele de menininho da mamãe, até que ele se irritou e, cansado das piadinhas, decidiu se sentar na mesa para tomar um copo, pois apenas um não teria problema. Mas as coisas saíram um pouco ali do controle e eles acabaram ficando até tarde bebendo. E conversa vai, conversa vem, e você sabe como é bêbado, né, Liandra? Tudo parece uma ótima ideia. E foi aí que um dos amigos de Jonas teve a ideia de ir caçar. Jonas sabia que aquilo era errado, mas ali no calor do momento e por amar caça, aceitou a ideia de seus amigos. Jonas então pegou a espingarda de um amigo emprestado, já que ele não podia passar em casa, pois sua mãe iria brigar e fazer ele entrar para dentro de casa. Mas enfim, Jonas e seus 3 amigos entraram na mata para caçar. Isso, gente, já passava da meia-noite, tá? E essa mata é próxima à cidadezinha onde moramos, então não precisa de automóvel ou algo do tipo para chegar até lá, então eles foram andando mesmo. Mas enfim, quando eles estavam dentro da mata, eles só conseguiam ouvir um grande silêncio. E Jonas começou a achar aquilo meio estranho. Até que do nada eles começaram a ouvir um barulho muito alto, como se estivesse se aproximando deles vários bichos grandes, sabe? Porque o barulho eram das patas no chão, assim, nas folhas e nos galhos secos. Eles ficaram, obviamente, muito assustados e começaram a apontar a lanterna para vários lugares, mas nada de achar de onde vinha o tal barulho. Eles estavam meio confusos, assim, demais com aquela situação, até que o motivo dos barulhos apareceu. Vários bois correndo na mesma direção, mas assim, eram muitos mesmo, tipo uns 50 bois. Eles correram para trás da árvore com medo daquela manada de bois atingir eles, e assim, demorou muito para todos eles passarem correndo por ali. E quando todos os bois passaram, eles soltaram suspiros aliviados, pois na cabeça deles não haveria mais problema, pois os bois já tinham ido embora. Mas pasmem, gente, logo atrás dos bois veio uma bola de fogo, que aparentemente estava perseguindo aqueles bois, e era por causa disso que eles estavam correndo. Liandra, eles ficaram pálidos, assustados e arrepiados e não sabiam o que fazer.
Era uma bola de fogo enorme e ela flutuava e meio que andava flutuando, sabe? Digamos assim. Muito rápido atrás daqueles bois. Quando a bola de fogo finalmente sumiu em meio à floresta, Jonas e seus amigos decidiram ir embora. Saíram correndo da floresta e quando chegaram ali no centrinho, na cidade, meu pai estava por lá, caçando Jonas. E quando achou, cortou ele no esporro, pois a nossa mãe estava aos prantos em casa, achando que algo tinha acontecido. Jonas pediu desculpas e acabou, contando ali todo o ocorrido. E foi aí mesmo que ele tomou o esporro, pois isso já era de madrugada, ou seja, já era sexta-feira santa e Jonas sabia das consequências de fazer coisas desse tipo em sexta-feira santa. Mas, Leandra, as coisas bizarras não param por aí. No dia seguinte não se falava de outra coisa a não ser a morte de todos os bois da fazenda do seu Luciano, que ficava bem próximo à mata onde eles foram caçar. Jonas, quando soube, ficou em choque, pois foi os mesmos bois que ele e seus amigos viram. E assim, gente, os bois foram todos encontrados juntos, sem nenhum pingo de sangue, e todos tinham marcas de queimadura. Ou seja, só podia ser a bola de fogo que eles viram. Jonas e seus amigos ficaram muito assustados com isso. E minha mãe sempre falou que isso aconteceu porque era sexta-feira santa. Eu já acho que poderia ser algum tipo de OVNI, mas de qualquer forma foi algo que aconteceu em uma sexta-feira santa e traumatizou tanto meu irmão que depois disso ele nunca mais entrou na mata para poder caçar. E é assim até hoje. Bom, Leandra, esse foi o meu relato, espero que leia e um grande beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E aí, gente, essas histórias com essas bolas de fogo, elas são, assim, muito famosas, né? Tipo, eu já recebi outros relatos sobre essa bola de fogo. Não em sexta-feira santa, mas em dias, assim, comuns. E existem vários relatos por aí, né? Sobre essa tal bola de fogo que aparece, assim. E eu tenho muita curiosidade de saber o que é essa bola de fogo. Se é algo, assim, espiritual ou se, sei lá, é realmente um OVNI, alguma coisa de outro planeta, né? Mas enfim, vamos para o nosso próximo relato, que se chama A Missa. Olá, Leandra, amo os seus relatos e fiquei pensando muito se enviava esse relato ou não, pois é uma história que me assusta até hoje. Então saiba que eu estou escrevendo isso com muito medo. Bom, ano passado, em 2023, eu, Michael, com 24 anos na época, decidi que não passaria o feriado de sexta-feira santa com a minha família naquele ano. Isso porque a minha família, a maioria emendava o feriado, então ficava de folga sexta, sábado e domingo. E era assim, os 3 dias fazendo festa. E geralmente a família se juntava e ia para casa de praia, que é uma casa que nós temos e a família toda pode ter acesso. E como em 2022 eu comecei a frequentar mais a igreja, eu comecei a achar esse tipo de reunião na Sexta Santa meio errado. Principalmente porque meus tios e tias não têm limites, então eles bebem muito e saem bastante do controle. Mas enfim, como eu não passaria com eles e meu trabalho também emenda o feriadão, eu decidi ir para a região serrana sozinho, em meu carro mesmo, e ficar em um chalé por lá, para esparecer e tal. Mas gente, péssima ideia a minha. Tudo começou na sexta-feira santa, às 5 da manhã, quando eu peguei a estrada. Eu cheguei lá no chalé por volta das 9, almocei e depois eu decidi explorar por ali, né, a região serrana, de carro mesmo. Por volta das 4 da tarde eu achei um café muito legal e aconchegante, então eu parei, tomei o café, também comi e fiquei tirando foto do lugar assim que era muito bonito. Até que achei melhor voltar, pois logo ia escurecer e eu não conhecia muito bem a região, né? Só que aí que tá o problema. Na hora de voltar, eu não sei como, mas eu peguei uma entrada errada. Até hoje eu não sei como eu fiz tal coisa, mas é isso, eu peguei uma estrada errada. E eu demorei a perceber que tudo isso estava acontecendo. Sério, Leandra, foi muito estranho, porque eu parecia estar em algum tipo de transe, porque eu só dirigia como se eu estivesse no automático, sabe? E quando o meu cérebro finalmente despertou, eu já estava em um lugar muito escuro, estava assim um grande breu, e eu só conseguia ver o que o farol do carro conseguia iluminar. E ali, com aquele despertar, eu meio que acordei do transe todo assustado, tudo muito escuro, então eu acabei deixando o carro morrer no susto ali, sabe? E o problema foi que eu não estava conseguindo ligar ele novamente.
O farol ligava, mas o carro não dava partida de jeito nenhum. E aquilo, gente, foi me dando um pânico, mas um pânico. Eu pensei em sair do carro e ver se tinha alguma casa por ali, pra eu poder pedir ajuda, né? Eu peguei o meu celular e comecei a usar a lanterna para iluminar, mas ali pertinho não tinha casas, só tinha pastos mesmo. Mas lá longe eu consegui ver uma luz em um lugar que estava um pouco afastado, mas assim não era tão longe. Então eu pensei em ir a pé até lá para poder pedir ajuda. E detalhe, que a direção de onde vinha a luz era pela estrada mesmo. Parecia até que o destino da estrada, sabe, o destino final, era onde aquela luz estava. E conforme eu fui chegando mais perto, essa minha ideia foi se concretizando, porque eu fui percebendo que se tratava de uma igreja. Então a tal estrada era realmente para chegar onde a luz estava, sabe? Bom, Leandra, conforme eu fui chegando perto, eu fui percebendo coisas estranhas, como: por que diabos tem uma igreja no meio do nada aqui? Tipo, como vem gente aqui, sabe? Outra questão, como esse povo veio? Porque não tinha carros do lado de fora da igreja. Mas enfim, eu ignorei tudo isso e pensei em ir lá dentro e ver se tinha alguém que pudesse me ajudar ou algo do tipo. Inclusive, gente, quando eu estava do lado de fora, eu podia ouvir pessoas cantando, tipo cantarolando hinos, como se realmente tivesse uma missa acontecendo. Porém, quando eu abro a porta, e sim, um outro detalhe, a porta de madeira era medonha e eu senti um grande arrepio ao tocar nela. E foi pior ainda quando eu abri, pois não tinha ninguém dentro da igreja. Apenas muitas velas acesas, mas eram muitas mesmo, tipo umas 1000 velas. Todo o chão estava tomado por velas, os bancos, o altar, tudo tinha vela. E é óbvio, os barulhos de pessoas cantarolando parou e eu fiquei completamente arrepiado e senti uma pontada no meu coração. Nisso, gente, as janelas da igreja que ficavam nas laterais se abriram todas juntas ao mesmo tempo, bem sincronizadas, fazendo com que entrasse um vento muito forte. E detalhe que nem ventando estava, e esse vento apareceu do nada. E o resultado foi que todas as velas se apagaram e um barulho ensurdecedor de sino começou a tomar conta daquele lugar, fazendo com que o meu cérebro latejasse junto com as batidas, pois era muito alto. Só sei que saí correndo daquele lugar, cheguei no carro e antes de rodar a chave eu pedi muito a Deus por piedade e misericórdia e que ele me ajudasse a ligar o carro. E Leandra, deu certo. Sim, o carro ligou. Na hora eu juro que eu chorei de alegria. Chorei mesmo, tipo, lágrimas chegaram a escorrer pelo meu rosto de tão emocionado que eu fiquei. Eu coloquei o máximo de velocidade que eu podia ali naquela estrada de chão, liguei o Google Maps para poder chegar até a pousada. Em mais ou menos 29, 35 minutos eu cheguei lá. E no meio do caminho eu fiquei pensando o quanto eu dirigi, porque, cara, não era para eu estar assim tão longe da pousada, sabe? Mas enfim, cheguei lá, jantei, tomei um banho e fui dormir. E no dia seguinte, né, no sábado e também no domingo, eu decidi ficar ali pela região da pousada mesmo e aproveitar as coisas que a pousada oferecia. Nada de aventuras por aí de carro. Mas enfim, esse foi meu relato, Leandra, espero que goste e que leia. E já no feriado desse ano, eu vou passar com a minha família mesmo, pois o susto do ano passado fez eu desistir dessas viagens. Ai, gente, eu imagino. Eu acho que eu também ficaria com medo de fazer outra viagem assim, ainda mais sozinha. Mas, ó, um beijo. Muito obrigado por ter enviado o relato. E, gente, esses dias também eu contei, eu acho que foi lá no meu TikTok, um relato com isso de missa. Eu acho que foi no TikTok ou foi aqui, não lembro. Mas que o meu seguidor também viu, tipo, uma missa acontecendo. E, gente, que bizarro, né? Porque isso é muito profano, sabe? Tipo, é muito profano, tipo, é o inimigo usando muito da maldade ali pra poder atingir a fé da outra pessoa. Mas enfim, muito obrigado por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro nosso próximo. O nome desse relato se chama O Churrasco que Virou Lama. Oi, Leandra, meu nome é Roberto e hoje eu quero contar uma história que os meus avós sempre contam pra gente. E minha mãe e meus tios confirmam tudo. E como eles sempre contam com muitos detalhes, acredito que seja uma história real. E é por causa dela que eu respeito muito a Quaresma. Bom,
Em 2001, minha tia Neia namorava um rapaz muito sem noção. Inclusive, até hoje, todos da família zoam ela por ter namorado esse rapaz. Mas enfim, além dele ser sem noção, ele era uma pessoa muito enjoada. Na sexta-feira santa daquele ano, ficou combinado de que a família toda se reuniria na casa dos meus avós para almoçarmos. As comidas típicas ali de sexta-feira santa, sabe? Porém, o namorado de tia Neia não gostava de peixe, de camarão e disse que tudo isso tinha um gosto muito forte e que não comeria. Pois bem, cada um tinha que levar um prato e tia Neia e seu namorado acabaram levando carne para assar e também carvão, com o intuito de usar a churrasqueira do meu avô. Bom, quando minha avó viu aquilo, ela ficou muito puta, pois ela é católica fervorosa e respeita muito essa época do ano. Mas tia Neia começou ali a fazer um showzinho, dizendo que então ia embora, já que seu namorado não podia assar as carnes e que parecia que minha avó estava fazendo pouco caso, que eles não eram bem-vindos e aquela coisa toda. E meu avô fazia questão de que todos os filhos estivessem juntos para o almoço de sexta-feira santa. Então, depois de muita conversa e muita luta, a minha avó aceitou que eles assassem a carne. E ela só fez isso para que Neia não fosse embora. O namorado dela pegou a churrasqueira, limpou, acendeu e colocou as carnes. E deixou elas lá, assando no cantinho onde costumávamos fazer o churrasco. O problema foi que quando o namorado de Neia voltou para olhar as carnes, elas não estavam mais lá. E sim, tinha lama preta em cima da chapa de churrasqueira. E aquela lama fedia a podre. O namorado de Neia ficou puto porque até então ele pensou que tivesse sido alguém ali da família para poder implicar com ele. Mas não foi, até porque todos estavam na outra varanda da casa e não na varanda próxima ao local de fazer churrasco, já que naquele dia não teria churrasco e o almoço seria servido na mesa de cozinha mesmo, na mesa ali da cozinha, que era uma mesa maior. Neia então não teve como ficar do lado do namorado, pois ela viu que todas as mulheres estavam na cozinha e as crianças e os maridos, os rapazes, estavam na sala assistindo o jogo. Bom, aquilo deixou todos assustados, né? E minha avó ainda disse que aquilo aconteceu porque o namorado de Neia era muito abusado e aquilo foi um ensinamento para ele parar de ser assim e respeitar mais a crença dos outros. Enfim, Leandra, esse foi o meu relato, espero que leia. Um beijo e nunca pare de produzir conteúdos porque eu amo assistir. Um beijo, muito obrigado por ter enviado o relato. E aí, gente, existem muitos relatos desse tipo, né, de que a pessoa começa a abusar e vai comer carne e passa mal depois também. Tem muitos relatos assim, então, ó, se você não acredita nesse tipo de coisa, nessas crenças, pelo menos respeite, não fique abusando, não fique fazendo nada desse tipo, porque ó, a vida pode querer te dar ali uma lição, igual deu nesse rapaz, né? Mas enfim, muito obrigada por ter enviado o relato, agora vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama As Larvas. Oi, Leandra, me chamo Débora e não tem nenhum problema em você falar o meu nome. Bom, essa história aconteceu quando eu nem era nascida ainda, com os meus avós e com a minha mãe e os meus tios. Minha avó sempre foi muito católica, daquelas fervorosas mesmo, que vai na missa quase todos os dias. Quando ela não pode ir, ela assiste as missas pela TV e antigamente também escutava pelo rádio, na época em que o rádio era mais utilizado. Já meu avô, ele não ligava muito para essas coisas, não tinha muitas crenças e também não tinha o costume de frequentar a igreja. Na quaresma desse ano em questão, que aconteceu essa história que eu estou aqui relatando, o meu avô inventou de ir caçar em uma quinta-feira durante a Semana Santa. Minha avó ficou muito brava com ele, eles brigaram horrores, mas naquela época a mulher não tinha muita voz, então assim, tudo que minha avó falou, todas as brigas, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Meu avô foi caçar mesmo assim. E dessa tal caça, ele trouxe um tatu, que ele amava comer. Então ele queria, porque queria que a minha avó preparasse a carne de tatu. Mas ela disse que não prepararia de jeito nenhum e que se ele quisesse, ele poderia até pedir o divórcio, mas que ela não ia preparar a carne. Nessa época, a minha família morava praticamente tudo junto. Sim, a casa dos meus avós era de um lado da rua, a casa dos meus tios-avós era um do outro, e morava todo mundo muito perto, sabe? Até os meus bisavós moravam nessa mesma rua.
Então, o meu avô decidiu ir até a casa de uma irmã dele, que era meio puxa-saco dele, assim, sabe? E ele saberia que ela ia preparar a tal carne pra ele, a carne do tatu. E assim, gente, ele fez a caça na quinta-feira. Porém, ele só foi pedir pra essa irmã dele preparar a carne no dia seguinte, na sexta-feira santa. E foi mais motivos, assim, pra minha avó ficar muito puta. Porque além dele ter desrespeitado a quaresma e ter ido caçar, ele ainda estava querendo comer a carne na sexta-feira santa. Foi a maior briga, maior barraco, minha avó ficou muito chateada, arrumou as crianças e foi para casa dos pais dela para passar aquela sexta-feira santa. E nisso, meu avô ficou em casa, sozinho, esperando a irmã dele preparar a tal carne. Quando foi por volta do meio-dia, a irmã de meu avô, que aqui vamos chamar ela de Ângela, chegou correndo e gritando no portão da casa dos meus avós. Meu avô se chama Neno e ela chegou gritando: Neno, corre aqui, você não vai acreditar. E nisso meu avô foi todo assustado para ver o que tinha acontecido. Chegando no portão, a irmã dele falou assim: vamos até lá em casa, eu preciso te mostrar uma coisa. Chegando lá, a irmã dele explicou que limpou a carne, tudo direitinho, temperou e não tinha nenhum problema com ela. Colocou na panela junto com os outros ingredientes para poder cozinhar a tal carne. Ela botou a carne na pressão e foi fazer os outros afazeres de casa. E, gente, pasmem. Sempre quis usar isso, Leandra. Amo quando você fala pasmem nos vídeos. Mas, enfim, pasmem, gente. Quando ela foi abrir a panela de pressão para ver como que estava o cozimento da carne, se já tinha chegado no ponto certo, a panela estava cheia de larvas. E o mais bizarro era que as larvas estavam vivas. E como que isso era possível, já que a temperatura dentro daquela panela estava altíssima, pois estava ligada na pressão, no fogo, não fazia sentido. Na hora, o meu avô ficou todo arrepiado e a irmã dele também. Ela decidiu fazer uma oração e pedir perdão a Deus por ter cozinhado aquela carne, e o meu avô fez a mesma coisa. Ela acabou jogando a carne fora, que estava cheirando a podre. Gente, isso não fazia sentido nenhum. E bom, como meu avô não queria ficar sem almoço e ele também não queria ficar ali na casa da irmã dele, pois não tinha clima mais, ele acabou indo para a casa dos meus bisavós, onde a minha avó estava com as crianças. E chegando lá, ele contou para minha avó o ocorrido, né, o que tinha acontecido com as carnes, e a minha avó ainda falou: bem feito, era para ter acontecido coisa pior com você. Mas enfim, depois disso, Leandra, o meu avô começou a acreditar mais nessas coisas. Inclusive passou a ir mais à igreja com minha avó, e hoje, junto com a minha avó, eles têm essas crenças de quaresma juntos, e não pode comer carne, não pode arrumar casa, eles seguem bem à risca essa época do ano. Mas enfim, espero que goste do relato e que conte em alguma rede social sua. Um beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E foi mais uma história, né, envolvendo carne. Eu já contei uma também que não deu muito certo a pessoa querer comer carne em época de sexta-feira santa. E é isso, não pode, gente. É bom respeitar, né? Hoje, inclusive, tô gravando esse vídeo hoje mesmo na sexta-feira santa, eu não como carne. Eu comi carne a quaresma toda, mas hoje eu não como, porque, né, eu gosto de respeitar. Mas enfim, vamos pro nosso próximo relato. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado, eu adorei. O nome do nosso próximo relato se chama A Festa na Sexta Santa. Olá, Leandra, me chamo Michele e essa história que eu vou contar hoje aconteceu comigo e com algumas amigas. Então, assim, não foi algo que me contaram, e sim algo que eu presenciei e me dá arrepios até hoje só de lembrar. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, fomos chamadas, eu e minhas amigas, para uma festa infantil. Essa festa era de uma tia, tipo assim, do filho de uma tia de uma das minhas amigas. E como ela não queria ir sozinha, pois ela não se dava muito bem com as pessoas da família dela, ela chamou a gente para ir. E como nessa sexta-feira santa em questão eu não tinha nada para fazer, eu acabei indo. Os meus pais são evangélicos e eu também sou. E geralmente na nossa religião, nós não temos muito essas crenças de quaresma, sabe, de sexta-feira santa. Então, para mim e para minha família, é um dia normal. Então,
não vi problema em ir nessa tal festa. E a festa, ela foi em uma chácara que pertencia à família dessa minha amiga. E essa festa seria de uma priminha dela, que estava completando 12 anos. E começaria às 18 horas. Quando foi umas 6h30, ela passou na minha casa de carro e depois passou na casa das nossas demais amigas e fomos para a tal chácara. Assim, quando largamos ali a BR e começamos a estrada de chão, eu senti assim um arrepio, uma sensação meio estranha. Não sei explicar, mas eu sentia que alguma coisa de ruim ia acontecer. Bom, chegamos num lugar onde a festa ia ser feita e estava tudo muito lindo, muito bem arrumado. Sentamos na mesa, começamos a comer ali os salgadinhos que eram oferecidos, os docinhos. E assim, tava muito legal. Eu amo festas de criança porque a comida é sempre exageradamente em grande quantidade, sempre muito boa. Eu simplesmente adoro. E a festa tava se estendendo ali por horas, já que tinha muitas atrações assim para as crianças. Tinha piscina de bolinha, tinha escorregador, pula-pula, tinha muitas coisas. E nós adultos estávamos nos acabando nas comidas enquanto as crianças se divertiam horrores. Juro que até eu tava com vontade de começar a brincar naqueles brinquedos que tava ali disponível. Pena que a minha idade não permitia. Mas enfim, quando foi ali umas 9 horas da noite, que a festa ainda estava acontecendo a todo vapor, inclusive a aniversariante parecia não se cansar, pois os pais dessa minha amiga estavam esperando ela ficar um pouquinho mais cansada para poder bater o parabéns e encerrar a festa. Mas a bichinha estava aproveitando ali a todo vapor e não queria que batesse o parabéns para acabar a festa. Então ela foi se estendendo. E quando foi por volta ali de umas 9 horas, aí foi dando 9h30, quase 10 horas já, começou a surgir no meio da festa ali um cheiro de podre muito forte. No início, eu achei que só eu tava sentindo. Mas depois eu comecei a ouvir ali os burburinhos das mesas ao lado, então eu vi, não é só eu que tô sentindo esse cheiro estranho, não. O cheiro foi ficando forte, e tipo assim, tava num nível que não tava dando pra aguentar ficar ali de tão forte que tava. Quando de repente, gente, a luz do lugar acabou. Sim, e foi tudo invadido por um completo silêncio. Foi bem estranho. Quando a luz se apagou, a música parou, todo mundo ficou em silêncio. E foi por conta desse silêncio que a gente começou a ouvir rugidos, sabe? Como se tivesse uma fera. E o lugar onde foi a festa, onde tudo foi organizado, não era próximo à casa que tinha ali na chácara, pois foi feita no gramado. Então assim, como a luz acabou, não tinha nada aos redores para iluminar, então ficou tudo muito escuro. Eu mal estava conseguindo ver as minhas amigas que estavam assim, na mesma mesa que eu. E todo mundo naquele silêncio em conjunto, sabe? A gente começou a ouvir o que parecia ser uma fera. E o cheiro de carne podre ficou ainda mais forte. Lembro que eu fiquei parada, fiquei toda arrepiada e eu sabia que tinha alguma coisa de errada. Quando de repente uma criança grita, e foi um grito de desespero, uma coisa de louco. Nisso todo mundo começou a acender as lanternas do celular para tentar entender o que estava acontecendo. E eu lembro de ouvir uma voz de um homem, que até hoje eu não sei quem foi, gritando, um lobisomem! E nisso, gente, se instalou um medo total e todo mundo começou a gritar e a correr. E foi aí que eu comecei a ouvir ainda mais os barulhos de rugido, sabe? Como se fosse uma fera mesmo. Lembro que a única ideia que passou pela minha cabeça foi correr em direção ao carro da minha amiga. E chegar lá, e eu lembro que ele estava destrancado, então eu saberia que eu poderia chegar lá, abrir e me trancar lá dentro, né? Fechar a porta e ficar lá dentro. No meio do caminho, lembro que eu estava usando a minha lanterna. E nisso, gente, eu estava indo sozinha. Porque a loucura, a correria foi tanta que eu nem vi para onde as minhas amigas que estavam sentadas na mesma mesa que eu foram. Então, tipo assim, eu estava sozinha. E nisso que eu estava ali fazendo aquele percurso da mesa que eu estava pro carro, correndo e com a lanterna do telefone ligada, eu iluminei a fera. De longe, é lógico, e ela não me viu, mas eu vi ela. E sim, gente, era um lobisomem. Eu lembro que por alguns segundos eu fiquei parada e tipo, sabe, com surpresa. Eu não acreditava naquilo que estava vendo, sabe?
Sabe aquela frase, só acredito vendo e quando eu vejo eu não acredito? Foi exatamente como eu fiquei, porque aquilo fugia de tudo, de toda a realidade em que eu vivo, sabe? Só sei que me recompus e continuei correndo até o carro. Chegando lá, de fato, ele estava destrancado e eu entrei lá dentro e fiquei. Até a poeira baixar e eu perceber que estava tudo calmo. Uns minutos depois, o meu telefone começou a tocar e era essa minha amiga perguntando aonde eu estava e se eu estava bem. E eu disse que estava dentro do carro. Nisso ela falou para eu voltar para a festa, pois eles estavam tentando consertar as luzes e aquilo já tinha ido embora. Quando eu voltei, gente, os brinquedos, que eram brinquedos infláveis, tipo escorregador, por exemplo, estava todo rasgado, todo estraçalhado. E aquela criança que havia gritado também estava machucada, com arranhões nas costas. Estava bem feio, saindo sangue. Era uma situação bem crítica e bem complicada. Todo mundo estava muito assustado e tinha algumas pessoas machucadas também que haviam sido machucadas pela fera. A fera também, gente, fez questão de destruir tudo. Toda a festa, a decoração, o bolo, tudo, não restou nada. Estava tudo no chão, tudo destruído. Foi assim, uma cena bem complicada. E eu tava incrédula. E até hoje, Leandra, eu fico incrédula com o que aconteceu e com o que eu vi. Bom, ajudamos ali os tios, né, dessa minha amiga a arrumar o lugar, porque ficou tudo muito bagunçado. E depois voltamos para casa. Em silêncio, porque ninguém queria comentar sobre o ocorrido. E levou, assim, bastante tempo pra gente falar a respeito, né, o que houve naquela noite. Mas assim, de uma certeza eu tenho. Um lobisomem invadiu aquela festa. E até hoje eu fico pensando o porquê dele ter feito aquilo. Será que era porque era uma sexta-feira santa e ele achou que talvez aquela festa fosse um insulto? Bom, acho que nunca vou ter essa resposta. Mas enfim, esse foi o meu relato. Espero que conte. Eu amo seu conteúdo. Um beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E gente, que história. Fiquei triste porque destruiu a festinha de aniversário da menina, né? E eu fiquei pensando também, qual desculpa os pais dela iam dar pro pessoal de quem eles alugaram o escorregador inflável. Tipo, uma fera apareceu e rasgou. Ninguém ia acreditar nisso. Mas enfim, fiquei curiosa para saber qual foi a desculpa que eles deram a respeito disso. Mas gente, que história. Muito obrigada por ter enviado, tá bom? Um beijo e agora vamos para o nosso próximo relato. O nome desse próximo relato se chama O Assalto. Olá, Leandra, me chamo Gabriel, tenho 23 anos e hoje eu vou contar uma coisa muito curiosa que aconteceu na quaresma do ano passado. Bom, eu até hoje trabalho numa farmácia e na época eu tinha acabado de entrar para esse serviço. Muita gente não sabe, mas as farmácias elas têm tipo um rodízio. Então, por isso que, né, então todo feriado ou todo domingo, alguma farmácia sempre vai estar aberta, então esse rodízio é feito e o sorteio é sempre feito no início do ano. Então, quando esse sorteio é feito, a gente já sabe ao longo do ano inteiro em quais feriados e quais domingos a farmácia, que a pessoa, né, que no caso eu trabalho, vai ter que funcionar. Mas enfim, então acabou que no feriado de sexta-feira santa, a farmácia que eu trabalhava ia funcionar. Eu cheguei na farmácia naquele dia, foi eu que abri ela. Aí abri, comecei a limpar, ajeitar as coisas, esperando que o farmacêutico chegasse. Só que assim, Leandra, tanto eu quanto esse farmacêutico, só tava trabalhando nós dois porque era uma farmácia pequena. Na verdade, não é uma farmácia pequena. E aí, tanto eu quanto o farmacêutico, nós começamos a perceber, sei lá, uma energia estranha. Tinha alguma coisa de errada dentro daquela farmácia naquele dia. Começamos a sentir um cheiro de coisa podre, procuramos por tudo quanto é lugar e não achamos nada. Depois desse cheiro de coisa podre, começamos a sentir um forte cheiro de cigarro. Sabe aqueles cigarros de palha? Era esse cheiro. E era muito estranho porque parecia que quem estivesse fumando estava fumando ali dentro, perto do balcão onde a gente trabalhava. E durante ali a manhã, as coisas ficavam caindo sozinhas da prateleira. Sério, era muito estranho e a gente não fazia ideia do porquê aquilo estava acontecendo, já que antes a gente nunca tinha presenciado coisas do tipo. Mas beleza. Essas coisas estranhas, o cheiro do cigarro intercalando com o cheiro de coisa podre, tudo isso foi acontecendo ao longo daquele dia.
Quando foi por volta das 5 e pouca da tarde, entrou 2 rapazes dentro da farmácia e a gente começou a estranhar a movimentação dos dois. Porque, sei lá, eles até no início pareciam clientes que estavam, sei lá, procurando alguma coisa ou andando à toa mesmo. Mas depois começou a ficar muito estranho. Até que quando menos a gente espera, os dois anunciaram um assalto. Eles apontaram a arma pra gente e é óbvio que ficamos assim, apavorados. E eles anunciaram o assalto. Pediram determinados medicamentos que a gente só podia vender com receita, mas né, tinha uma arma apontada na nossa cara, então não tinha muito o que a gente fazer. Começamos a pegar, eu comecei a pegar o medicamento e eles também queriam todo o dinheiro que estava no caixa. Então o farmacêutico foi até o caixa para poder pegar o dinheiro. E foi aí que aconteceu uma coisa muito bizarra. Eles se assustaram com algo que até hoje a gente não faz ideia do que foi. Eles tomaram um susto muito grande, gritaram. Eles pareciam estar vendo algo que estava próximo ao balcão, mas só eles estavam vendo. E na hora que isso aconteceu, aquele cheiro de cigarro foi aumentando cada vez mais. Inclusive, um deles até apontou a arma para aquilo que eles estavam vendo, só que para mim, para o farmacêutico, ele estava simplesmente apontando a arma para uma vitrine. Foi assim, uma cena muito bizarra e os dois estavam vendo. Eles tremiam de medo, gente, foi muito estranho. E acreditem ou não, eles simplesmente foram embora. Eles não quiseram saber do medicamento e muito menos do dinheiro. Pediram desculpas, inclusive, e falaram que jamais apareceriam ali novamente. E depois do ocorrido, o cheiro de cigarro foi embora e o de carne podre também. E até hoje, nem eu e nem esse farmacêutico sabemos o que aconteceu. Depois, obviamente, nós olhamos nas câmeras para ver se pelas câmeras a gente via alguma coisa. Mas não, nas câmeras não apareceu nada, era algo que somente eles estavam vendo. Bom, não faço ideia do que eles tenham visto ou do que estava acontecendo aquele dia, mas que desde quando eu abri a farmácia tinha alguma coisa de errado, tinha. Eu não sei também se tem a ver com o dia, que era uma sexta-feira santa, ou sei lá, de repente era só algo que estava ali para proteger a gente daquele assalto também, né? Nunca vamos saber. Mas enfim, Leandra, esse foi o meu relato, gosto muito dos seus vídeos e um beijo. Um beijo, muito obrigado por ter enviado. E, gente, com certeza foi alguma coisa para proteger vocês do assalto, né? Mas, né, aconteceu em uma sexta-feira santa. Será que tudo isso foi, né, a energia do dia? Não sei, né? Nunca vamos saber. Só sei que esses assaltantes, eu acho que vão pensar 2, 3 vezes antes de querer assaltar outro lugar, né? Mas enfim, gente, vamos agora para o nosso último relato desta coletânea de relatos que aconteceram em época de Sexta-feira Santa. O nome desse relato se chama Os Porcos e a Festa. Olá, Leandra, me chamo Rita e essa história que eu venho contar hoje para você e para os seus seguidores aconteceu com os meus avós, na época em que eles eram novos ainda e estavam apenas saindo, apenas namorando. Bom, o meu avô José sempre foi muito festeiro, inclusive é até hoje. Lógico que, né, não sai para as mesmas festas que quando saía em sua juventude. Hoje ele gosta mais de bingo, sinuca e beber com os seus amigos, mas quando mais novo amava um forró. Já a minha avó, Dona Neide, não gosta nem um pouco desse tipo de coisa. É muito religiosa e ama ir a missas. Bom, na quaresma desse ano em questão que aconteceu essa história, ia ter um forró em plena Sexta-feira Santa, ali na fazenda onde eles moravam na juventude, onde as famílias moravam na juventude. E meu avô queria, porque queria ir nesse forró. Já minha avó não, ainda mais por ser católica fervorosa e ser Sexta-feira Santa, esse forró iria começar por volta das 18 horas. E minha avó disse que não ia de jeito nenhum. E o meu avô bateu o pé falando que ia. E que se ela não quisesse, ela podia ficar em casa com os pais dela, mas que ele ia com os amigos. E, inclusive, a minha avó ainda explicou para ele de todos os perigos que ele podia correr indo em uma festa, indo em um forró em plena Sexta-feira Santa. E, gente, o meu avô ainda abusou da cara da minha avó. Começou a falar que ela estava ficando doida com esse negócio de religião, que não tinha nada a ver e que nem se o diabo aparecesse em pessoa, ele deixaria de ir no tal forró. Enfim, gente, meu avô foi no bendito forró, só que
É óbvio que ia acontecer alguma coisa estranha, até porque ele foi muito abusado. Já era ali por volta da meia-noite e meu avô tava lá, dançando, bebendo, junto com os amigos dele. Quando de repente, gente, a festa foi simplesmente atacada por vários porcos. Porcos muito grandes, e eles começaram a destruir tudo e fazer muito barulho. E aquilo é óbvio que começou a apavorar todo mundo que estava ali no forró. Meu avô ficou bem assustado porque ele lembrou do que a minha avó havia dito para ele mais cedo. Só que, gente, as coisas elas não param por aí. Isso porque do nada começou a subir aqui, ali naquele lugar um cheiro de enxofre muito forte. E ao mesmo tempo os porcos estavam destruindo tudo. E por mais que todo mundo estivesse fazendo de tudo pra, tipo, tirar eles dali, sabe? Afastar, sabe? Tocar eles dali, nada fazia os porcos irem embora. Eles estavam destruindo tudo. E nisso veio, né, esse tal cheiro de enxofre. Nesse forró, eles haviam feito uma fogueira para poder ajudar ali a iluminar o lugar. E era bem comum lá onde eles moravam, eles fazerem essas fogueiras sempre que tinha forró. E, gente, acreditem se quiser ou não, mas meu avô conta que do meio da fogueira saiu um homem. E aquele homem tinha chifres. E mais uma vez, o meu avô lembrou do que ele havia dito para minha avó sobre a fala dele, né? Que nem se o diabo aparecesse em pessoa, ele deixaria de ir no forró. Na hora, ele ficou todo arrepiado. E todos da festa, né, ali do forró, viram a mesma coisa que eles estavam vendo. Daí, os porcos destruindo tudo já nem era mais a atenção. Todo mundo se voltou, né? Todos os olhares se voltaram para aquele homem que estava na fogueira com chifres. O homem saiu lentamente da fogueira e foi andando em direção a uma mata que tinha por trás do local aonde estava sendo feito o forró. E, gente, na hora que ele saiu da fogueira, os porcos pararam. Pararam todos o que eles estavam fazendo, toda a destruição, e começaram calmamente a seguir aquele homem. Na hora, a gente foi pernas para que te quero. Todo mundo que estava ali saiu correndo. Ficou tudo para trás. Inclusive, meu avô conta que o rapaz que organizava os forrós só arrumou o local no dia seguinte. Ele deixou tudo, nem ligou para nada, só pegou o dinheiro que estava no caixa da venda e se mandou para casa dele. Meu avô nessa época, né, óbvio, morava em sua casa junto com seus pais e minha avó na casa dela com os pais dela. Mas antes dele ir para casa, ele fez questão de passar na casa da minha avó para poder contar o ocorrido. E ela disse bem feito. Disse que ainda tinha avisado sobre os perigos, mas que mesmo assim ele preferiu ir pro forró. É isso, Leandra. Esse foi o meu relato. E foi como eu disse no início. O meu avô ainda é bem festeiro, mas depois daquela noite, em época de Quaresma, Semana Santa e Sexta-feira Santa, ele faz questão de respeitar. Ele deixa as suas festividades e suas saídas com os amigos para as outras épocas do ano. Bom, é isso, eu espero que leia meu relato e se você ler eu vou gostar muito, ficar muito feliz porque eu amo os seus vídeos. Um beijo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato, gente, que história, né? Tipo, eles viram um homem saindo de dentro da fogueira. Gente, eu não sei como ninguém não passou mal, não infartou vendo uma cena dessas, porque eu acho que eu teria desmaiado. Mas enfim, gente, esses foram os nossos relatos de hoje, relatos que aconteceram em uma sexta-feira santa. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu que amei gravar esse vídeo aqui pra vocês. E é isso, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.